Saudações, Cristo Jesus, meu amigo ouvinte, que está sempre aqui acompanhando o nosso trabalho. Eu quero falar hoje sobre a Bíblia, a respeito da questão. É o trono da igreja. Vou falar muito sobre Roma, vou falar sobre o Papa, vou falar sobre o reino de Deus. E nós vamos buscar entender, vou falar de forma pausada, para que você compreenda, você que é católico, cristão, para que você fazer uma avaliação. Eu estou com os pés no chão para falar aquilo que eu vejo diante de mim. Veja a questão. Roma. Um pouquinho da história de Roma. Você conhece a lenda de Roma. Roma matou Remo, 2 filhos nascidos de uma mulher, os filhos não reconheciam os pais. Há 750 anos de Cristo, que dominava o mundo, que vinha tomando conta. Roma, ela engoliu o Estado, o Império Grego, que tinha engolido o Estado de Israel. Então nós temos que ver onde é que ficou aí a Igreja de Cristo, porque hoje, segundo a Igreja Católica, Pedro construiu a igreja em Roma. E eu vou mostrar para você, pausadamente, o vídeo pode ficar um pouquinho mais comprido, se você tiver paciência, que a Bíblia não nos dá esse direito. Veja bem, eu tenho aqui, nós vamos falar da Guerra dos Tronos. São tronos de Deus. Você vai ver aqui os tronos, aqui lá em 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 3, quando Salomão foi empossado, ele foi empossado no trono do Senhor. Aí a pergunta sempre vinha, mas por que no trono do Senhor? Porque ele assentava no trono de Davi. Davi representava Deus. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Salomão foi sentado no trono de Deus, que está em Jerusalém, que era o rei Israel. Então esse trono figurava o trono de Deus, como o Senhor disse que Davi seria, os descendentes continuariam que veio até Jesus. Bom, mas do outro lado, fala-se de um outro trono. Lá na carta a terceira carta, no Apocalipse, a terceira carta, enviada às igrejas da Ásia, está lá na terceira carta, a igreja de Pérgamo. Lá a mensagem diz assim: sei que tu habitas no meio do lugar que é o trono de Satanás. Você pode consultar, e que lá tinha o lugar que adorava os deuses, Dionísio, outras divindades, 4 divindades, e era um lugar que prestava homenagem ao rei, ao imperador. Que esse imperador, essa região me parece que faz parte da Turquia, que era dominada, que é uma província grega, que foi dominada pelos romanos. Então ali estava a carta na cidade de Pérgamo. Bom, trono de Deus e trono de Satanás. Veja bem, nós temos aqui, João 2, não temos rei senão a César. Quando os judeus, isso está lá em João capítulo 2, versículo 2 ao 19, quando os judeus foram entregar Jesus, quando a Pilatos foi entregar Jesus para os judeus, olha, vamos crucificar o vosso rei? Eles disseram, nós não temos outro rei senão a César. Então os sacerdotes principais de Israel, eles rejeitaram Jesus e diziam, nós não temos outro sacerdote, nós não temos outro rei senão a César. Tanto é que quando foi crucificado Jesus, Pilatos escreveu em hebraico, grego e em latim, eis aí vosso rei. É bom nós observar que vem nessa sequência hebraico, grego, romano. O Estado de Israel, os hebreus, foi dominado pelos gregos. Mais tarde, Roma dominou os gregos. Então, isso já era... Tanto é que Paulo, quando prega lá em Roma, é assim, não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que creem. Primeiro dos gregos, hebreus, depois dos gregos. Por que ele não fala dos romanos? Porque a carta estava sendo enviada para os romanos. E ali no capítulo 1, verso 16 e 17, diz assim, não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. E consequentemente, ele estava em Roma, aonde se fala o latim. Bem, é importante observar que Paulo deu uma devassa ali, a partir do capítulo 18, ali aos romanos, falando de tudo aquilo que era abominável, que Roma praticava. Roma era um antro de tudo aquilo que é abominável.
E ele falava principalmente do casamento de pessoas do mesmo sexo, ali no capítulo de 1 a 18 em diante, dizendo que as pessoas rejeitando a presença de Deus, a glória de Deus, influenciaram uns contra os outros, rejeitando a divindade de Deus. Então lá você pode observar, ali veemente a Bíblia fala da questão do casamento de pessoas do mesmo sexo. Nós já estamos observando que a ala dos sacerdotes católicos hoje, para Papa, já se fala na abertura para casamento de pessoas do mesmo sexo. Então nós vamos entender o porquê que isso aí é visto por Deus como alguma coisa realmente deplorável. Vamos aqui acompanhar segundo as Escrituras. Veja bem aqui, Mateus capítulo 16, versículo 13 ao 20, Jesus conversando com os discípulos: o que vocês acham que eu sou? Que é Messias, que é o profeta? As pessoas dizendo: nós não sabemos quem tu é. Pedro levantou: tu és o Filho do Deus Altíssimo. Jesus disse: muito bom, Pedro, porque você não viu segundo a visão humana, mas segundo a visão de Deus. Portanto, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então as portas do inferno não poderão ter a chave dos céus, e as portas do inferno não prevalecerão contra ti. Portanto, os que se ligarem na terra serão ligados no céu. Aí vem o implante de que Pedro é o primeiro Papa da Igreja Romana. Agora vocês vão ter que ouvir para entender a questão. Por que Pedro poderia ser o primeiro Papa da Igreja? Olha, é importante nós observar aqui, no livro de Gálatas, capítulo 1, do 15 ao 18, a Bíblia diz, Paulo dizendo que desde o ventre da mãe dele, Deus havia constituído para pregar aos gentios. É importante observar aqui, em Gálatas capítulo 2, versículo 11, que Paulo repreende a Pedro. E por que ele repreendeu? Porque Pedro estava pregando depois lá em Jerusalém, na cidade de Antioquia, onde foi chamado os primeiros cristãos. Pedro estava querendo que as pessoas circuncidassem, os gentios. Então, Paulo chamou a atenção de Pedro e disse assim: por que você quer que as pessoas circuncidam? Sendo que você, sendo judeu, nem você quer viver de acordo com os costumes dos judeus. Então, vamos imaginar que Paulo, não que ele estivesse insubordinado, é que Pedro estava destinado para pregar, como diz a Bíblia, o apóstolo que pregava a circuncisão. Eu posso ler isso aqui para você, Gálatas capítulo 2, para que nós possamos ver quem Pedro não foi o apóstolo dos gentios. Paulo capítulo 2, livro de Gálatas capítulo 2, eu vou pegar aqui para você, 2 do 11 ao 14. Veja isso aqui. E chegando Pedro a Antioquia, ele resistiu na cara porque era repreensível, porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comiam com os gentios, mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou-se levar por eles. Mas quando vi que não andavam bem diretamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu, vives como os gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como os judeus? É interessante observar que Roma é gentil. O que é o gentil, biblicamente, para nós entender uma ideia? Gentil é como se fosse a pessoa indigente. O povo de Deus era o povo de Deus, Israel. Os povos, os hebreus, os gregos, os romanos, todos os outros povos eram gentílicos, pessoas gentílicas. Era considerado pessoas que não tinham Deus, era considerado pessoas que não tinham identidade, então eram os gentios. Então veja bem, quando Paulo está falando que ele era o apóstolo dos gentios, aqui em Gálatas 2, 7, diz assim, olha: antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da circuncisão me estava confiado, da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro o da circuncisão. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro o da circuncisão, porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apóstolo da circuncisão, esse operou também em mim com a eficácia para com os gentios. E conhecendo Tiago e Cefas, João, que era considerado como as colunas, a graça que havia sido dada, deram-nos as destras em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e a eles a circuncisão. Veja bem, Paulo
Pedro, João, Cefas, né, Pedro, eles eram as colunas, como foi dito aqui, eles eram a coluna da igreja que eram os discípulos de Cristo. Paulo já não pertencia aos discípulos de Cristo. Então Pedro teve um contato com o Cornélio, o centurião, que o Espírito de Deus mandou que ele fosse falar com o Cornélio, depois da fronteira, né, falando com o pessoal já de Roma, mas ele foi que deu o primeiro passo, mas ele não deu continuidade, porque a Bíblia diz que Deus levantou Paulo para que ele fosse pregar aos gentios. Então, quando a Igreja Católica prega que Pedro, ele construiu a igreja em Roma, ela não tem base para isso. Porque Pedro, o que nós sabemos, muito provável, ele só tenha visitado Roma, não tem marca. Agora, tem um túmulo de Pedro, segundo a história romana paralela. Clemente, um escritor, diz o túmulo de Pedro e o túmulo de Paulo. Isso seria até uma negativa para Roma, porque lá foram assassinados esses dois homens. O importante é observar que Jesus morreu em Jerusalém. E quem é a pedra? Aí quando a Bíblia fala, tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei minha igreja, Jesus morreu em Jerusalém e ressuscitou. Se Pedro morreu em Roma e Paulo, continua os túmulos dele lá e eles estão aguardando a volta de Cristo. Mas quando Jesus disse para Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, quando a Igreja Católica diz que essa pedra é Pedro, ela está equivocada ou tentando nos enganar. Veja bem, se a Bíblia diz o seguinte, lá em 2 Pedro, pedra viva, 1 Pedro fala da pedra, 1 Pedro capítulo 1, 1 Pedro capítulo 2 diz assim, e chegando vós para ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, vós também como pedra viva sois edificado, casa espiritual e sacerdócio santo para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por Jesus Cristo. Por isso também na Escritura se contém, eis que em Sião põe a pedra principal da esquina, eleita preciosa. A quem nela crer não será confundido. E assim, para os que credes é preciosa, mas para os rebeldes a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a pedra principal da esquina. Uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para os que tropeçam na palavra, sendo desobediente para como também for destinado. Veja bem, se Pedro é pedra, claro, mas Jesus é rocha. A Bíblia diz, de Paulo, lá em Coríntios, 1 Coríntios, né? Diz assim que, 1 Coríntios 10, versículo 4, todos beberam da pedra espiritual que era Cristo, o povo de Israel, quando vinha do Egito para Canaã. Todos beberam da mesma fonte, da mesma pedra, da mesma rocha que era Cristo. A pedra principal, a pedra da esquina, que os edificadores rejeitaram. Então, quando a Bíblia diz que Pedro é pedra, Pedro é uma pedra. Porque o templo de Deus é formado por essas pedras. Na verdade, todos nós somos pedras, espiritualmente falando, para edificar a casa de Deus. E o santuário de Deus? O que é o santuário de Deus? Como está escrito ali que viria o homem do pecado, como eu li anteriormente, né? Sabemos que é o homem que viria o homem do pecado, se assentaria no santuário de Deus, querendo parecer Deus, tornando-se objeto de adoração, negando tudo que se chama Deus. O homem do pecado, a Bíblia fala, o homem do pecado, o filho da perdição, que se assentaria no santuário de Deus. O apostatar. O que é apostatar? Nós estamos vendo que a igreja católica, ela vem abertamente defendendo tudo isso. Vamos ser bem, custe o que custar. Não tenho medo de pagar. Quando eu vou voltar ao Papa João Paulo II, eu gostei do que ele disse, que ele disse estava certo. O dia que a igreja deixar de pregar esses princípios, a igreja perde a razão de existir. Se a igreja disser que o casamento de pessoas do mesmo sexo não é, ou ela para que isso é possível, que pode aceitar como já está aceitando, agora a pergunta é, o que é mais grave? Um homem, uma mulher, uma pessoa casar com outro do mesmo sexo, ou um pai casar com a filha, um irmão com o irmão, a avó com o neto? Porque no reino animal é normal. O pai fica com a filha, com a neta, com a bisneta, com a tatraneta, e é visto como normal. Mas se vê 2 animais, 2 touros, 2 galos, 2 boi, 2 cachorros, isso aí é abominável. A igreja, ela se apostatou da fé. Isso custe o que custar. Não tem preço. O preço estamos prontos a pagar. O que nós temos? Eu quero que você, meu amigo católico, eu não tenho encrenca com a igreja, eu tenho encrenca com a mentira. Porque o trono de Deus, Pedro,
A Bíblia fala do trono de Deus, né? Quando esse trono cai nas mãos de Roma, eu posso dizer aqui, fazer aqui uma ilustração. Você tem um celular e alguém rouba seu celular com todos os seus dados bancários, telefone, etc, etc, e ele te domina. Roma, ela fez isso. Ela tomou o celular, ela tomou esse aparelho de Israel, porque o Evangelho de Cristo, ele vem dos hebreus. Os hebreus são aqueles que têm a patente, que têm a Torá, que Deus selecionou Abraão, né, desde Sem, da frente de Sem, Abraão, Isaac, Jacó, chegou até Jesus. O que Roma faz dentro, o que Roma procura dentro, Roma roubou, usurpou esse direito, que é o direito, que é o Evangelho de Cristo, porque a igreja não nasce em Roma. A igreja nasce lá no Éden. Então nós precisamos pegar a Bíblia de forma calma. Paulo apelou para César, porque César é um Deus. Quando ele estava sendo sacramentado, ele apelou para César. César é um Deus. As pessoas que iam matar Jesus iam assim, olha, nós vamos ensinar de César. Então, quando nós estamos vendo pedra, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, a igreja de Cristo, ela está estabelecida em cima de Cristo. Cristo é a rocha principal. O que mais nós podemos observar aqui? Isso foi profetizado lá em Daniel. Daniel, no capítulo 4, versículo 7, verso 7, diz assim que ele viu o quarto animal passando pelo rei babilônicos, grego, persas, gregos, até o romano, quarto reino, que era representado pelo quarto animal. Ele disse, eu vi os animais, ele identificou tudo certinho, era um leão, um leopardo, um tigre. Quando chegou no quarto reino, que representava Roma, ele disse assim, eu não entendi esse animal, eu não consegui especificar ele. Roma, ela tem duas naturezas, a natureza espiritual, a natureza secular, que é de domínio, de rei, de governo, que reinou por mais de 1000 anos, e ela tem a natureza espiritual. Então, a palavra papa quer dizer papai. Lá em Mateus 23, versículo 9, diz assim, há ninguém na terra chame vosso pai, não sei vosso pai está nos céus. Então, meu prezado, qual é o preço que tem de falar a verdade? Eu estou falando segundo as Escrituras, e não tem salário para isso, e não quero. O meu salário vem do Senhor. Agora, por que a mentira propaga? Porque a igreja, o que manda nela é o glamour, a riqueza e o dinheiro. Compra a consciência das pessoas. Por isso que Jesus disse, há dois senhores, mamão, dinheiro, e o Deus verdadeiro. Então, a Babilônia, que é visto como uma confusão, na verdade, o dinheiro que ela tem, ela compra através do seu glamour, através da sua fama. E isto nós estamos vendo nossos dias. Eu não tenho igreja, porque a igreja somos nós. O pastor é Jesus Cristo. A Bíblia diz, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aprendei de mim, sou manso e humilde de coração. Pedro não atravessou Roma para pregar porque ele era a porta da circuncisão. Paulo, a Bíblia diz que Deus confiou a ele como apóstolo da incircuncisão. E Paulo foi levantado por Deus como Deus levantou Moisés para os hebreus. Paulo foi levantado para os gentios. Paulo tinha as três divisas. Paulo ele era do estado de Israel, ele era benjamita, ele tinha a cultura grega e ele era cidadão romano. Então ele era uma central e por isso Deus levantou ele para fazer o seu trabalho. Agora, que os cristãos estavam sendo expulsos de Roma, já estava. Aquila, Priscila, como nós vimos lá. Então, mostrando que Roma perseguia, Roma matava os cristãos, destruiu o templo, botou fogo no templo, e ainda roubou o título de centro da igreja, do trono de Pedro, que Pedro, na verdade, não pregou em Roma, porque ele não trabalhou com a circuncisão. Que Deus te abençoe, até a próxima, se Deus quiser, e que nós possamos cada dia crescer na graça e no conhecimento da palavra de Deus.